Olá, no vídeo de hoje eu falarei sobre gases nobres, a regra do octeto e sobre a ligação iônica. Sabe-se que na natureza a grande maioria dos elementos químicos encontram-se ligados a outros e que somente alguns, os gases nobres, estão no estado atômico isolado. Então, essa observação levou os cientistas a concluírem que os gases nobres possuem uma configuração eletrônica que lhe assegura essa estabilidade. E esta conclusão, então, ela foi tida a partir da observação da configuração eletrônica. Então, como eu trouxe aqui nessa tabela, nós temos aqui seis átomos de gases nobres, do hélio até o radônio, e as camadas eletrônicas de cada um. Então, nós podemos observar que todos estes átomos aqui apresentam 8 elétrons em sua última camada. Por exemplo, eu tenho aqui o neônio, 8, argônio, e assim segue até o radônio. Com exceção do gás hélio, em que tem apenas 2 elétrons, porque na sua configuração eletrônica, ele tem elétrons que ocupa até a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. Então, essa observação levou à criação da chamada teoria do octeto. E o que nos diz a regra do octeto? Os átomos ligam-se a fim de adquirirem uma configuração mais estável, geralmente com 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons, caso se trate da camada K. Então, os elétrons da última camada são os elétrons que estabelecem as ligações químicas. Assim, os átomos, ao se ligarem, podem perder, ganhar ou compartilhar elétrons até atingir a configuração mais estável. Ou seja, quando um átomo perder elétron, ele pode conseguir esta configuração mais estável, perdendo elétrons para atingir 8 elétrons na camada de valência, ganhando elétrons ou compartilhando elétrons para conseguir 8 elétrons na camada de valência, ou 2 elétrons, caso se trate de um átomo que tem uma configuração eletrônica que vai ter a camada K. Então, as ligações químicas são estabelecidas quando elétrons da camada de valência foram perdidos, recebidos ou compartilhados com outros átomos para conseguirem uma configuração mais estável. Diante, então, do entendimento sobre a regra do octeto, sobre a estabilidade dos gases nobres, nós podemos falar sobre ligações químicas. Especialmente hoje eu falarei sobre a ligação iônica. E o que é a ligação iônica? A ligação iônica é a ligação que ocorre com a transferência de elétrons, geralmente de um metal, que vai se transformar em um cátion, para um ametal, que vai se transformar em um ânion. Ou seja, eu vou ter um elemento com capacidade de doar elétrons, que é um elemento mais eletropositivo, um metal, e um elemento com uma tendência a receber elétrons, que geralmente se trata de um ametal, e como ele vai receber elétrons, ele vai se transformar num ânion, ou seja, numa espécie com uma carga negativa.
Então, átomos dos grupos 1, 2 e 3 apresentam a tendência de perder elétrons da camada de valência, pois tratam-se de átomos de elementos mais eletropositivos e átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17 apresentam a tendência a receber elétrons em sua camada de valência. Então, observando aqui na minha tabela, eu já consigo analisar que quando eu tenho uma ligação iônica, ela vai acontecer preferencialmente entre átomos de elementos situados aqui no grupo 1, grupo 2 e no grupo 13, nos metais que estão aqui no grupo 13, pois elementos presentes nestes grupos têm a tendência de perderem elétrons e os elementos dos grupos 15, 16 e 17 são elementos que têm a tendência em receber elétrons e são conhecidos como metais. Eu tenho aqui um exemplo de como podemos compreender melhor como ocorre a formação de íons e, consequentemente, a formação da ligação iônica. Eu trouxe aqui como que vamos compreender a formação de um composto que tem átomo de sódio e de cloro. Então, eu tenho aqui o meu átomo de sódio, em que, quando eu analiso aqui na minha tabela periódica, eu vejo aqui que o meu átomo de sódio está no grupo 1, ele tem um número atômico igual a 11, então vou fazer esta análise aqui, sabendo que o número do grupo, ele nos informa o número de elétrons na camada de valência do elemento, e como se trata de um elemento de um metal alcalino, eu sei que é um elemento que tem a tendência a doar elétrons. Por um lado, também vamos analisar o nosso átomo de cloro. O cloro está aqui do outro lado da tabela periódica, no grupo 17, em que ele apresenta aqui o número atômico 17, e os elementos aqui do grupo 17, eles têm 7 elétrons em sua última camada, são elementos mais eletronegativos e apresentam a tendência em receber elétrons para completar a sua camada de valência e, portanto, alcançarem a configuração mais estável. Então, vamos lá. Fazendo aqui a distribuição eletrônica dos elétrons aqui presentes no átomo de sódio, nós temos essa configuração em que, na primeira camada, eu tenho 2 elétrons, na segunda camada, 8 elétrons, e na sua camada de valência, ele tem 1 elétron. Então, se ele perder este 1 elétron que se encontra aqui na sua camada de valência, a próxima camada, a camada anterior, passa a ter 8 elétrons. A camada L aqui passa a ter 8 elétrons e, portanto, ele fica com uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, que lhe dá mais estabilidade. Então, tenho aqui o meu íon sódio. Se o sódio no estado fundamental tinha 11 elétrons, quando ele perdeu 1, ele ficou com a carga positiva e então ficou com 10 elétrons. Em sua distribuição eletrônica aqui, nós temos 10 elétrons, em que na primeira camada tem 2 elétrons e na sua última camada, sua configuração eletrônica, tem 8 elétrons, portanto, idêntica à de um gás nobre, conferindo uma estabilidade maior para o íon sódio do que para o átomo de sódio. E eu tenho aqui, então, para o meu cloro, como já verificamos na tabela, seu número atômico é 17, distribuindo aqui seus 17 elétrons,
nós chegamos nesta distribuição eletrônica aqui, em que na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda camada tem 8 elétrons, e na sua última camada, a sua camada de valência, ele tem 7 elétrons. Portanto, confirmando, um elemento do grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa receber um elétron para completar aqui o octeto de elétrons e ter a configuração de um gás nobre. Então, vendo aqui, se ele recebe um elétron, ele fica com a carga eletronegativa e ele passa a ter 18 elétrons. Então, distribuindo seus 18 elétrons aqui, eu vou ter 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 8 elétrons na sua camada de valência, pois o orbital, o subnível P, que tinha 5 elétrons, recebeu mais um, ficou com 6, e então, somados com esses dois aqui do subnível S, ele completou o seu octeto e ficou com uma configuração mais estável, com seus 8 elétrons aqui, atingindo o seu octeto. Portanto, a atração destes íons aqui, do íon sódio mais com o íon cloreto, nos leva ao composto iônico cloreto de sódio, formado pela atração eletrostática destes íons de carga oposta, que foi formado com a finalidade de ter uma estabilização maior do que dos seus átomos isolados. Trouxe aqui um átomo de cloro, trouxe aqui um átomo de magnésio e de cloro. Então, vamos compreender a formação de íon. Tem um átomo de magnésio, que é um metal do grupo 2, só confirmando aqui na nossa tabela. Átomo de magnésio, metal alcalino terroso, situado aqui no meu grupo 2. A informação que eu tenho deste átomo é que, se ele está no grupo 2, então ele tem a tendência a perder 2 elétrons em sua camada de valência. Do outro lado da tabela, eu tenho aqui, mais uma vez, o meu átomo de cloro, situado no grupo 17, e aqui uma região de elementos muito eletronegativos, portanto, tem 7 elétrons em sua camada de valência e tem a tendência em receber elétrons para alcançar a sua estabilidade. Então, vamos lá. O meu átomo de magnésio tem número atômico 12. Eu distribuí aqui estes 12 elétrons. E então, verifiquei, né? Sua primeira camada com 2 elétrons, sua terceira camada com 8 elétrons, e sua camada de valência, como já sabíamos pela consulta na tabela, pertence ao grupo 2, tem 2 elétrons na camada de valência. Por ser um metal alcalino, terroso, ele tem uma tendência a perder os elétrons da camada de valência para alcançar a estabilidade. Então, perdendo estes 2 elétrons aqui, nós vamos chegar a esta configuração em que a camada anterior passa a ser a sua camada de valência. Então, primeira camada com 2 elétrons e a segunda camada, que no caso é a última camada, com 8 elétrons, e nós temos aqui o íon magnésio 2+, que passa a ter 10 elétrons, com a perda de 2 elétrons, passa a ter 10 elétrons e, portanto, a configuração semelhante à de um gás nobre, que lhe dá mais estabilidade que do átomo no estado neutro. Para o átomo de cloro, nós temos aqui átomo de cloro número atômico 17, ele é da família, ele é do grupo 7. Vamos verificar aqui que ele tem 7 elétrons em sua última camada. Então, como ele tem 7 elétrons em sua última camada e é um elemento bastante eletronegativo, não há metal, ele tem uma tendência a receber elétron para alcançar o octeto, então, nesta última camada. Então, quando ele recebe o elétron, ele tinha 17 elétrons, né, no seu estado fundamental, no seu estado neutro. Ele passa a ter, então, 18 elétrons agora. Então, nós vamos distribuir esses 18 elétrons aqui, vamos verificar. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e na sua última camada, que antes tinha 7 aqui, o subnível P, que tinha 5 elétrons, ele recebeu mais um, pois o subnível P consegue acomodar até 6 elétrons. Então, acomodou aqui esse último elétron recebido e ficou com a sua última configuração
com 8 elétrons e semelhante a de um gás nobre. Então, nós vamos chegar neste composto aqui, magnésio 2+, Cl2-. Isso por quê? Quando cada átomo de magnésio perde 2 elétrons e cada átomo de cloro recebe apenas um elétron, serão necessários 2 átomos de cloro para poder receber os 2 elétrons cedidos pelo átomo de magnésio. Portanto, nós conseguimos chegar aqui na notação deste composto iônico, que é o MgCl2. E uma outra forma que nós podemos fazer a demonstração da formação de íons e da ligação iônica é utilizando a notação de Lewis, que é uma notação em que cada elétron é representado por um pontinho. Cada elétron da camada de valência é representado por um pontinho. Então, eu tenho aqui o magnésio, em sua camada de valência, ele tem 2 elétrons, representei aqui por 2 pontinhos. O cloro é do grupo 17, então, em sua camada de valência, ele vai ter 7 elétrons. Eu representei aqui os 7 pontinhos. Quando eu utilizo desta notação para mostrar a minha formação de íons e a formação do meu composto iônico, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui meu átomo de magnésio com 2 elétrons em sua camada de valência. Ele tem tendência a doar estes elétrons, então, cada átomo de cloro consegue receber apenas um elétron, então eu preciso de 2 átomos de cloro para receber os elétrons cedidos pelo átomo de magnésio. Então, eu chego aqui. Se o átomo de magnésio perdeu 2 elétrons, ele fica com uma carga positiva 2+, e cada átomo de cloro que recebeu um elétron, completou aqui, ele tinha 7 elétrons, quando recebeu mais um, ficou com seu octeto completo, então tem 8 pontinhos aqui ao redor do cloro, e uma carga negativa, pois ele recebeu um elétron. Então, foram necessários 2 átomos de cloro para receber os 2 elétrons vindo do magnésio, e eu chego, então, nesta fórmula aqui para o meu composto, que eu posso escrever desta forma, MgCl2. Outro exemplo que eu trouxe aqui é o exemplo do composto formado entre a ligação do átomo de alumínio e do átomo de oxigênio. Então, trouxe aqui minha tabela periódica, eu vou dar uma ênfase aqui nessa parte à direita da tabela, em que eu mostro que o meu átomo de alumínio é um metal que está situado aqui no grupo 13. E o número do grupo, como sabemos, ele nos indica quantos elétrons na camada de valência. Assim, eu tenho que, para o meu átomo de alumínio, se ele está no grupo 13, ele tem 3 elétrons em sua camada de valência. Então, eu indico aqui, alumínio, 3 elétrons na camada de valência. Eu vou colocar 3 pontinhos, então, ao redor do meu átomo de alumínio. E o meu oxigênio, ele está aqui no grupo 16. O grupo 16 é o grupo em que tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vou representar os 6 elétrons na camada de valência do meu oxigênio, 6 pontinhos ao redor do meu átomo de oxigênio. E eu tenho aqui os 6 pontinhos, são os elétrons de valência do oxigênio. Então, se o alumínio é o meu metal, ele tem capacidade de doar elétrons. E o meu oxigênio é um átomo de ametal, ele tem capacidade e tendência de receber elétrons para atingir melhor a sua estabilidade. Então, o que eu tenho aqui? Como que eu faço para escrever corretamente a minha fórmula do meu composto iônico? Para que eu consiga escrever corretamente a fórmula do meu composto iônico, eu preciso descobrir qual é a carga do íon estável
formada pelo meu elemento. Então, como consultamos a tabela, a fórmula do íon estável para o alumínio é Al3+, e para o oxigênio é O2-, pois o alumínio perdendo 3 elétrons, ele fica como um cátion trivalente, e o oxigênio recebendo 2 elétrons, uma vez que ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa receber 2, ele fica com a carga 2-. Então, eu tenho aqui, o oxigênio precisa receber 2 elétrons para estabilizar aqui, para chegar no seu octeto. Então, eu tenho aqui um elétron que vai ser doado, mais um elétron. Então, este oxigênio que recebe 2 elétrons do átomo de alumínio. Ainda tem mais um elétron aqui para ser doado. Então, eu preciso de mais um oxigênio. Então, mais um oxigênio que vai receber um elétron, mais um átomo de alumínio. Então, mais um elétron daqui, este oxigênio já atinge o octeto. Ainda tenho 2 elétrons para ser doado aqui neste alumínio. Então, mais um átomo de oxigênio. E eu tenho aqui, o oxigênio precisa receber 2 elétrons para atingir seu octeto, e vão ser estes 2 elétrons aqui do alumínio. Assim, eu chego no íon estável do alumínio, que é o átomo de alumínio, que dou 3 elétrons, ele fica com a carga positiva 3+, e eu vou colocar um colchete aqui para descrever melhor o composto. E aqui, cada átomo de alumínio perde 3 elétrons. E cada átomo de oxigênio ganha 2 elétrons. Quando o átomo de oxigênio ganha 2 elétrons, ele fica com 8 elétrons, e eu já vou escrever aqui. E quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com esta carga 2-. E agora, para onde vamos? Aqui é o seguinte. Existe uma regra prática que diz que o total de elétrons doados deve ser igual ao total de elétrons recebidos. Assim, nós temos então 2 alumínios, que eu vou descrever aqui, 2 alumínios perdem 6 elétrons, como a gente viu aqui, 6 elétrons, para 3 átomos de oxigênio. Um total aqui de 6 elétrons ganhos. Então, 6 elétrons foram doados pelos átomos de alumínio e 6 elétrons foram ganhos pelos átomos de oxigênio. Então, nós concluímos que os íons Al3+ e O2-, que foram formados a partir da perda de elétrons de alumínio e do ganho de elétrons pelo oxigênio, com a finalidade de se estabilizarem, eles se atraíram, provocando uma união entre eles, e formou então o nosso composto iônico, que eu posso escrever desta forma aqui, Al2O3. Eu trouxe aqui mais um exemplo. O exemplo envolvendo um átomo de hidrogênio e um átomo de cálcio. Então, eu tenho aqui, como que eu demonstro a ligação iônica entre o hidrogênio e o cálcio. Eu tenho o meu cálcio e hidrogênio. Neste caso aqui, nós temos que ter a compreensão de que, embora o hidrogênio esteja situado aqui no grupo 1, ele não é um metal. Então, o hidrogênio, nessa situação aqui, para ele ficar com a estabilidade de um gás nobre,
ele vai precisar receber um elétron. Então, ele vai ter uma semelhança com o gás hélio, com 2 elétrons. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o meu átomo de cálcio, ele é um elemento aqui do grupo 2. Então, se ele é do grupo 2, eu já sei que ele tem 2 elétrons na camada de valência e que ele é um metal alcalino terroso, que ele vai perder 2 elétrons. Então, eu tenho aqui meu elemento cálcio, com 2 elétrons na camada de valência, e o meu hidrogênio. Ele tem um elétron, apenas um elétron. Eu vou representar aqui por este pontinho. O que acontece então? O cálcio, grupo 2, vai perder 2 elétrons. Então, vai perder um elétron. Este hidrogênio aqui vai ficar com configuração semelhante do gás hélio, tudo bem? E ainda tem um elétron para ser perdido. Então, mais um átomo de hidrogênio que vai receber este elétron, vai ficar semelhante ao gás hélio. E pronto, meu cálcio perdeu os 2 elétrons. Como é que vai ficar aqui? Se o cálcio perder os 2 elétrons na sua camada de valência, ele vai se transformar em um cátion bivalente. Perdeu 2 elétrons, cálcio 2 mais. Vou colocar estas chaves, estes colchetes aqui, para poder representar melhor. Então, eu tenho cálcio 2 mais, meu cátion. Eu tenho o meu hidrogênio, também vou colocar aqui, meu hidrogênio, que recebeu elétrons. Então, se ele recebeu elétrons, ele vai ficar aqui com uma carga. Ele recebeu elétrons, com uma carga negativa. E foram 2 átomos de hidrogênio para conseguir neutralizar essas 2 cargas positivas do cálcio. O composto precisa ter 2 átomos de hidrogênio, que eu vou representar aqui. Então, o hidrogênio, quando ele tem uma carga negativa, ele é chamado de hidreto. Tenho aqui o meu íon hidreto. O que é importante na compreensão de como escrever a fórmula de um composto iônico? É que é necessário eu descobrir qual é a carga do íon estável. Então, a carga do meu íon estável aqui, para o meu átomo de cálcio, é o meu íon cálcio 2+, está aqui. E do meu hidrogênio é do meu hidreto, H-, que é um íon. Por que ele é estável? Porque é um íon que tem uma configuração eletrônica do gás hélio, que é um gás nobre, estável com 2 elétrons. Então, para eu escrever essa fórmula corretamente, eu tenho que o cálcio é estável como cálcio 2+, e o hidrogênio como hidreto, H-. E essa carga aqui, ela precisa ser neutralizada. Como que eu neutralizo essa carga 2+? Se cada hidrogênio tem uma carga menos, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio para neutralizar essa carga. Portanto, o meu composto iônico formado entre cálcio e hidrogênio é CaH2, hidreto de cálcio.